Olá, investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre o efeito de janeiro, mas veja até o final esse vídeo ou simplesmente pule até o final que você vai ver uma conclusão bem interessante que eu vou mostrar para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o efeito de janeiro de forma bem resumida, vou mostrar os melhores meses para a gente investir em ações, fundos imobiliários, ações internacionais e bitcoins. Se você gosta desse vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Lembrando que aqui no canal eMoney eu não vendo nenhum produto. Bom, o efeito de janeiro ele já vem sendo estudado por décadas e é basicamente um movimento sazonal, né, que ocorre aí na Bolsa de Valores, principalmente na Bolsa de Valores americana. Então seria um bom mês para comprar ações, né? É um tipo de anomalia de forma positiva, né? Ela ocorre então de forma positiva, onde as ações se valorizam, principalmente as small caps, né, que têm aí menor valor de mercado. Aqui tem alguns estudos que a gente pode ver, né, que ilustram algumas das razões, né, a razão mais entendida aí como correta pela maioria dos acadêmicos seria razões fiscais, né. A gente tem estudo aí de 1989, um estudo bem antigo, né, mas ele fala basicamente que algumas razões fiscais faz com que algumas empresas vendam suas ações no final do ano e acabam recomprando em janeiro, né. Então seria um desses motivos. Também tem alguns trabalhos na parte de psicológicas, né? Basicamente seria aquele efeito de começo de ano, né? Que o pessoal fala, porque a pessoa começa a investir no começo do ano, abre uma conta da corretora e depois simplesmente esquece e não investe mais, né? Tem também o fundo de ações, né? Uma outra teoria também seria alguns fundos aí que investem em ações, eles tentam maquiar aí o seu desempenho, né? Vendendo algumas ações que não foram tão bem e recomprando elas em janeiro. Tem também uma outra teoria que seria de presentes, né? Muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, acabam dando ações para os seus entes queridos, né? Então também pode ser isso. Ou também a gente pode pensar em valor, né? Alguém ganhou um prolabore no final do ano, um 13º e depois em janeiro ele acaba aportando, né? E o efeito de janeiro também é observado no Brasil, né? Que tem também um artigo do Potin de 2015 falando sobre esse acontecimento no Brasil e ele comprovou que existe. Eu achei bem interessante que tem aqui no Brasil também, né? E tem alguns livros que falam sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo alguns livros que falam sobre esse tema, né? Não é específico sobre esse tema, mas eles acabam citando em algum momento. Como eu acabei sempre caindo na literatura e falando cada vez mais sobre o efeito de janeiro, eu resolvi comprovar, né? E como eu gosto bastante de fundos imobiliários, o primeiro teste que eu fiz foi em fundos imobiliários e eu vou mostrar o resultado para vocês. Bom, aqui eu vou falar sobre os fundos imobiliários, mas antes de começar eu tenho que falar que realmente não adianta você fazer um aporte no melhor mês ou no melhor ano, né? O ideal é você aí fazer aportes todos os meses, né? Matematicamente falando é melhor, tá, pessoal? Então aqui eu vou falar os melhores meses para vocês investir, talvez um valor um pouco maior, os melhores meses para você começar a investir, mas o ideal seria você destinar um valor todos os meses para os seus investimentos. Bom, eu acabei realizando alguns testes, né? Basicamente eu peguei aqui de 2012 até 2021 os dados aí, a variação aí do índice IFIX, né? Que é aquele índice de fundos imobiliários que a gente tem na nossa bolsa de valores, né? E eu acabei vendo que os melhores meses não é em janeiro, né? No caso, para os fundos imobiliários seria dezembro, abril, julho e fevereiro. Né? Seriam os meses que teve mais valorização aí para os fundos imobiliários, né? E o pior mês aí, né, seria março, né, e principalmente agosto, né? Agosto seria um mês bem mediano, né? A gente pode ver aqui que se a gente olhar essa parte somatória, né, ou acumulada, seria aí o valor negativo, né? Então não é um mês que teve muitas altas, né? Em comparação aqui a média, tem uma média também baixa, né? Não tem uma média muito alta, mas não vai entrar muito em detalhes, né? Se vocês quiserem esses dados, é só comentar aí embaixo nos comentários que eu mando para vocês uma planilha completinha com todos esses dados. Bom, eu acabei conversando com muita gente que entende de fundo, né? Fiquei muito feliz que muita gente me respondeu. Eu conversei com o Jacinto foi super solícito, ele me respondeu de maneira rápida, incisiva, eu gostei bastante. Conversei também com o Felipe Fins, né? Que antes era o Felipe Fiis, né? Agora mudou para Fins. Também conversei com o professor Baroni, né? E basicamente é aquilo, né? Eles dizem que é difícil de saber qual é o motivo principal, mas o Jacinto me disse uma coisa muito interessante que eu achei bem legal para usar variáveis dummies, né, para a gente tentar qualificar isso de maneira transformar dados
qualitativos para quantitativos, né? Que é aquelas variáveis binárias. Eu achei bem interessante. Eu estou começando a usar, mas ainda não tive um resultado tão bom, mas quando eu tiver eu vou mostrar para vocês. Conversei também com o Baroni, né? O Baroni foi super gentil comigo também, né? Basicamente ele me ajudou também nessa parte. O Felipe Fins também deu algumas ideias porque poderia ser, né? No caso dos meses aqui de junho e dezembro seria o final de semestre, né? Então provavelmente pode ser por isso que eles acabam tendo um rendimento um pouco melhor, né? Porque o fundo tem que distribuir os dividendos aí, né? Segundo a lei. Então talvez seja por isso que tenha uma melhoria, né? E talvez agosto seja porque algumas pessoas ainda estão endividadas, né? Tem algumas contas para pagar, então não estão investindo tanto, né? Então essa eu achei uma parte bem interessante, né? Pode ser por isso, né? Eu não vou confirmar, né? Eu não sou ninguém para confirmar e nem discordar disso, mas eu acho que é uma teoria bem interessante que ele me falou exatamente naquela hora, né? Foi bem rápido para responder. Nas ações nacionais eu também observei o efeito de janeiro aqui no Brasil. Diferente dos fundos imobiliários, deu para ver que realmente existe o efeito de janeiro, mas não é o melhor mês para você investir, né? O melhor mês seria aí dezembro e novembro, os dois últimos meses aqui do ano, né? Em abril também é um mês interessante e só depois a gente vê aqui o janeiro, né? Só aqui que a gente consegue ver que teve uma média interessante, teve uma somatória, teve aí uma mediana interessante também, né? Então teve valorização, mas não foi o melhor mês, né? E o pior mês ainda é maio, né? Muita gente não gosta de maio, então tem um certo significado mesmo, porque maio, se a gente for ver a somatória, é negativa, né? Então não teve aí altos rendimentos. Sobre isso eu conversei com o Roxo, né? O Roxo sempre foi gente boa pra caramba, ele sempre respondeu minhas dúvidas, né? Ele tem um e-book ótimo sobre opções e ele gosta muito de estatística, né? Então eu quis trazer aqui também, comentar com ele o que ele achava, ele gostou também, deu algumas ideias para continuar realizando aí mais testes, né? Os dados das ações nacionais eu peguei do Ibov de 1995 até 2021 e na Bolsa de Valores americana eu queria testar isso também, só que peguei uma amostragem um pouco menor. Né? Eu peguei os dados do S&P de 2012 a 2021 e deu para ver que os melhores meses seriam novembro, julho, abril e janeiro, né? Então também tem um efeito de janeiro aí na Bolsa de Valores nos 10 últimos anos, né? E a gente pode perceber então que realmente houve aqui em janeiro houve uma valorização, né? E a gente pode ver que novembro teve uma valorização ainda maior. Dezembro não foi tão bom quanto no Brasil, mas a gente pode ver aqui em novembro teve um resultado bem interessante, né? Julho também teve um mês bem interessante. Então seria aqui julho e dezembro os melhores meses para a gente investir. E um mês que não é tão interessante seria março, né? Março tem até alguns dados negativos, né? Não tantos negativos quanto na ação brasileira, né? Mas aconteceu também um mês aí que não é tão bom para ações americanas, né? Sobre os motivos eu conversei com o Will Castro Alves da Avenue. Ele é daquela corretora que eu trago aqui algumas vezes no canal e ele falou para mim expandir os dados, né? Talvez se eu expandindo aí para algumas décadas a mais, né? 30, 40 anos eu consiga ver um efeito de janeiro mais evidente, mas existe o efeito de janeiro aí na última década, só não é o melhor mês, né? O melhor mês seria em novembro, estatisticamente, tá pessoal? Para fazer o estudo sobre o Bitcoin eu não utilizei nenhum índice, eu usei o próprio Bitcoin mesmo, né? Eu peguei aqui os dados de 2012 até 2021, todas as variações. Se vocês quiserem esses dados, é só me falar nos comentários que eu mando para vocês, não tem nenhum problema. E basicamente o Bitcoin a gente pode ver que os melhores meses seriam novembro, outubro e abril, né? Não tem um efeito de janeiro tão forte como em ações nacionais e ações americanas, né? E o pior mês seria setembro, né? Setembro seria até um mês negativo para o Bitcoin nos últimos anos. Um dos prováveis motivos que pode ter acontecido é que o primeiro halving do Bitcoin aconteceu em 2012, foi exatamente em novembro de 2012, e em 2013 o Bitcoin teve uma alta valorização, provavelmente esperando que tivesse um halving todo ano, e na verdade o pessoal percebeu que era a cada 4 anos e não anualmente. Pode ser que ocorreu algum erro aí de interpretação das pessoas, né, quando compraram o Bitcoin. A gente pode ver que em novembro de 2013 o Bitcoin teve uma alta valorização, né, um ano depois do halving. Bom, então eu mostrei para vocês o efeito de janeiro, os melhores meses para você investir em ações nacionais, fundos imobiliários, estoques e Bitcoins, né?
Um detalhe muito importante é que se você investir o valor apenas uma vez e esquecer ele, você vai ter uma valorização, mas nada substitui aquele aporte que você faz todos os meses, né? Aquele aporte que você faz todos os meses, algumas pessoas chamam de investimento automático, é bem mais rentável do que você aportar apenas uma vez e esquecer o seu dinheiro, né? Então, por mais que você invista no melhor mês, no melhor ano, sempre é melhor você fazer aportes mensais, tá, pessoal? Depois vou trazer também um vídeo, se vocês acharem interessante, vou trazer um vídeo falando sobre aportes automáticos, né, investimentos automáticos. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima!